Prezados, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem de descrição de hardware Verilog, ou como veremos logo adiante, System Verilog. System Verilog não é a única linguagem de descrição de hardware que existe. Uma outra linguagem muito popular também é a chamada linguagem VHDL. Eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre as duas linguagens e como elas foram criadas. VHDL e Verilog, ambas linguagens foram criadas em 1983. VHDL foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e teve como propósito a modelagem e principalmente a documentação de circuitos digitais, a interconexão entre os blocos e etc. Essa linguagem teve como base a linguagem ADA, que é uma linguagem fortemente tipada e com um escopo muito bem definido, com palavras-chave de begin e end, por exemplo. VHDL se tornou um padrão do I3E em 1987 e em 1983 recebeu sua primeira grande atualização, que foi a atualização dos fios de interconexão entre circuitos, que poderiam assumir valores além do 0 e do 1 lógico. Poderiam assumir valores, por exemplo, de alta impedância ou um estado desconhecido, que é muito comum quando você liga um circuito e você não sabe qual é o valor inicial daqueles fios. Nessa época, criou-se uma iniciativa também para usar essa mesma linguagem para modelar circuitos analógicos. Daí veio VHDL AMS, AMS de Analog and Mixed Signals. Desde então, essa linguagem sofreu pequenas alterações. Talvez a maior delas tenha sido em 2008, com a introdução da linguagem PSL dentro de VHDL. PSL é a linguagem de verificação de propriedades, então Property Specification Language, que permite que você faça verificações de propriedades, como por exemplo, todas as saídas vão para zero depois que o reset foi ativado. Verilog, por outro lado, foi criado por 4 desenvolvedores pesquisadores independentes. Verilog tem como base a linguagem de programação C, e ela é também uma linguagem fortemente tipada, mas tem muitos aspectos da linguagem C. E eu acho que esse é o grande aspecto que fez com que Verilog se tornasse muito popular. Em 1990, a linguagem Verilog foi adquirida pela Cadence, e se tornou então um padrão proprietário. Mas com medo de perder mercado, a Cadence se tornou em 95 esse padrão como um padrão aberto. Em 2001, o padrão foi submetido à I3E e se tornou um padrão da I3E. Em 2005, teve uma iniciativa semelhante à VHDL para criar a linguagem Verilog AMS, e paralelo a isso, a linguagem System Verilog começou a ser desenvolvida, com o objetivo de modelar aspectos muito mais abstratos do que apenas circuitos digitais. A partir de 2005 até 2009, teve uma iniciativa de mesclar as duas linguagens, que é hoje a linguagem que a gente conhece como System Verilog. Sua última atualização foi em 2017, que é o padrão que a gente usa hoje. Antes de falar um pouquinho sobre a linguagem Verilog ou System Verilog em si, eu queria falar um pouquinho dos conceitos que fazem com que essas linguagens sejam bastante populares. O primeiro conceito é o nível de abstração com o qual a gente modela os circuitos. Um módulo pode ser modelado, pode ser visualizado em diferentes níveis de abstração. Então, o módulo pode ser visto como uma caixa preta, então a gente vai observar apenas as entradas e saídas desse módulo, e a descrição, a funcionalidade vai estar num documento, a gente vai ver como ele funciona através de um documento. Esse é o nível que a gente chama de caixa preta. Eu não sei o que tem dentro dele, mas eu sei como ele funciona. Quando eu começo a abrir esse módulo e ver que ele é composto por outros submódulos, e não necessariamente eu preciso parar nesse primeiro nível, eu posso ver que, por exemplo, o módulo C ali tem outros submódulos, a gente chama esse tipo de descrição de ou caixa cinzenta ou caixa branca. Essas duas definições não são rígidas, tá? A gente só diz que caixa cinzenta é quando um módulo é feito de apenas outros submódulos e caixa branca quando a funcionalidade é descrita no próprio módulo, sem usar blocos elementares. Então, caixa branca talvez seja o nível de abstração mais baixo, onde você abre aquele bloquinho e vê o que tem dentro dele. E caixa cinzenta é o nível arquitetural, o nível onde você faz composição de módulos complexos usando módulos mais simples. Essa estrutura de usar submódulos cria uma organização hierárquica que permite que você consiga gerenciar a complexidade de um circuito. Essa hierarquia não tem um número finito de níveis. Você pode usar esse recurso para tornar a descrição do seu módulo extremamente complexo usando componentes mais simples. Tá? Como Napoleão dizia, dividir para conquistar. O fluxo de desenvolvimento de qualquer tipo de circuito digital usando linguagem de descrição de hardware, ele segue mais ou menos a mesma estrutura.
Basicamente, a gente começa numa etapa que não está mostrada aqui, que é uma etapa de especificação, onde a gente decide o que o circuito vai fazer. Uma vez que a gente decide isso, a gente parte para uma etapa de projeto, onde tanto o modelo de hardware e os testes vão ser desenvolvidos em paralelo. A ideia é que essas duas entidades sejam feitas por pessoas diferentes, para que a pessoa que desenvolve os testes não tenha pena do hardware que estamos desenvolvendo e possa testar todos os casos possíveis para descobrir onde estão os bugs. Depois da simulação funcional, verificando a funcionalidade correta, a gente parte para uma etapa de síntese, onde aquele modelo de hardware é levado para a lógica de circuitos. E aqui eu vou ter realmente as portas lógicas, os multiplexadores, codificadores, etc. Depois da síntese lógica, eu passo para a síntese física, onde eu vou mapear os componentes que foram desenvolvidos na síntese lógica para os componentes físicos do meu fabricante. Então, se eu fabricar na Intel, eu tenho lá uma certa biblioteca de componentes físicos. Se eu fabricar na TSMC ou na Samsung, eu tenho outros componentes diferentes dos da Intel, com outros atrasos, com outras características físicas e elétricas. Então a gente faz simulações com atraso para ver, por exemplo, qual que é o clock máximo, qual que é a velocidade máxima daquele meu circuito. Então isso aqui é uma etapa importante. Uma vez essa etapa estando bem verificada, a gente parte para a fabricação e validação do circuito real. Toda vez que eu descubro um erro no meu circuito e tenho que retornar, quanto mais longe eu descobrir esse erro, mais custoso vai ser esse retorno. Então é bom que os erros sejam descobertos com a maior antecedência possível. Vamos agora mergulhar na linguagem Verilog. Para começar o nosso bate-papo, eu queria mostrar como é que eu faço para modelar o circuito que está aqui à esquerda. Então, um circuito composto de uma porta E, uma porta XOR e uma porta NOR. Para modelar esse circuito, então eu vou definir um módulo através da palavra-chave module. E ele vai terminar em end module. Eu começo então com o nome do módulo. Então aqui eu estou chamando o módulo combi, que tem as entradas A, B, C e D e a saída F. Esse circuito então é modelado através da expressão booleana. F é a negação da porta E de A e B através de uma porta OR, combinado através de uma porta OR com a porta XOR de C e D. Então esses operadores são os mesmos operadores lá da linguagem C, só que aqui eles estão modelando a conexão entre diferentes entradas. Então essa é a maneira que a gente faz para modelar o circuito que está aqui do lado. Vocês podem ver que tem aqui em cima um timescale. Isso aqui é uma diretiva para o simulador, pois Verilog não tem a noção de tempo. Ela só tem a noção de unidades de tempo, ou seja, eventos que acontecem no meu circuito. Então eu preciso indicar para o simulador qual é a escala de tempo que eu estou trabalhando. E aí eu indico que cada evento vai acontecer em defasagens, em deltas de 1 nanosegundo, e internamente o simulador pode usar até 1 picosegundo de resolução interna se ele quiser. Mas o número principal é certamente o da esquerda aqui. O VHDL 2005 para trás, a gente ainda usava a declaração das entradas e saídas fora da declaração do módulo. Então vocês ainda vão ver esse tipo de declaração eventualmente, tá? Então eu poderia declarar um módulo com os sinais A, B, C, D e F, e internamente eu declarava que A, B, C, D eram entradas e que F era uma saída. Hoje isso aqui já está em desuso. Em System Verilog a gente tem a tendência a usar esta expressão input e output dentro da declaração do módulo. Agora, se eu quiser declarar essa expressão de maneira mais simples, talvez se isso aqui tenha ficado muito complexo, eu posso declarar variáveis intermediárias. E aqui eu nem vou chamar de variáveis, vou chamar de fios, tá? Eu tenho um fio que conecta essa porta nesta outra, e eu vou chamar este fio aqui de cima de x e este fio de baixo de y. Para fazer essa declaração, o meu código vai assumir a seguinte forma. Eu vou declarar então dois fios, x e y, e vou falar que x recebe A e B e y recebe C XOR D. E aí o F, então, é o NOR de x e y. Então é uma maneira muito mais simples de fazer a leitura desse modelo. E aqui, essas assignments, essas linhas de modelo, elas não precisam elas não vão ser lidas nessa sequência. São linhas que são operações de conexão e não operações de atribuição. Então, se eu pegar essa linha do F e colocar ela na primeira posição aqui, não vai ter nenhum problema, porque é como se eu estivesse apenas conectando F com as entradas x e y, e depois eu conecto x e y nessas duas portas aqui.
Então, uma vez que está tudo conectado, o modelo está completo. Não importa a ordem dessas expressões. Uma maneira mais simples de declarar as atribuições de x e y é, em vez de criar linhas de assignment, né, de x e y, eu posso, na própria declaração do fio, fazer essa atribuição. Então, ficaria dessa forma aqui. Então, o wire x já é a porta E de A com B. E o fio Y está conectado à porta XOR de C com D. Então, é uma maneira mais compacta de fazer o mesmo circuito. Bom, essa é a maneira de fazer um circuito através de uma expressão booleana. Mas se eu quiser aumentar a complexidade, se eu quiser fazer circuitos mais complexos, fazendo composição de circuitos mais simples. Por exemplo, eu quero fazer um circuito programável que tenha duas funcionalidades. Eu posso pegar duas entradas A e B e eu quero operar entre essas entradas A e B ou a operação OR ou a operação E, através de um bit select. Então, eu vou botar uma porta E, uma porta OR, vou botar um multiplexador e a saída F. Esse código aqui, então, eu vou definir primeiro os módulos internos. Então, o módulo da porta E, o módulo da porta OR e o módulo do multiplexador. A porta E e a porta OR têm entradas A e B e a saída F, e o multiplexador tem as entradas A, B e S de select e a saída F. Então, a porta E é simplesmente o E de A e B, a porta OR é o OR de A e B, e a saída do MUX é, então, uma verificação através do operador ponto de interrogação. O operador ponto de interrogação permite que você construa uma expressão do tipo if-else numa linha só. Então, se S for verdadeiro, então A. Se S for falso, então B. De certa forma, o que eu estou falando aqui é que F recebe A quando S igual a 1 e F recebe B quando S igual a 0. Para fazer a composição desses módulos, eu posso fazer a interconexão deles usando a instanciação dos módulos anteriores. E para instanciar um módulo dentro do meu módulo prog, que é esse módulo grande aqui, eu vou chamar o nome do módulo, então porta E, e vou dar um nome para essa instância, já que um mesmo módulo pode ser instanciado mais de uma vez. Então, eu vou dar um nome P1 para essa instância e vou conectar ponto A, significa a entrada, né, da porta E que chama A, vou conectar no fio deste módulo prog, que é chamado de A. Então, o fio A é conectado no A do P1, da porta E. Então, eu conecto o A no A, o B no B, e aí eu vou conectar um fio chamado X na saída F da porta E. Você pode perceber que esse X não foi declarado em nenhum lugar desse módulo. Ele foi criado implicitamente pela sua declaração aqui. Isso só funciona para conexões de fios simples de 1 bit. Se você precisar de conexões mais complexas, aí você tem que declarar uma variável fora, né? um fio. Você tem que declarar um fio de conexão fora do módulo. Existe uma outra forma de declarar mais simples, que é chamada de declaração por ordem dos parâmetros. Então, a porta OR, por exemplo, que é a instância P2, eu conectei as entradas A e B do prog e a saída intermediária Y usando a ordem da porta OR. Então, na mesma ordem A, B e F, eu vou conectar o AB do prog e o Y que está interno ao prog. Então, note que o Y também foi criado internamente, implicitamente. Tá? E aí, o X e Y, que são as saídas da porta E e da porta E, da porta E e da porta OR, vão para o multiplexador, então X, Y, e a entrada é S, e a saída é em F. Então essa é a maneira de fazer interconexões usando Verilog. E agora, como é que eu faço para testar esse módulo? Para testar esse módulo, eu preciso criar uma bancada de testes. E a bancada de testes, ela tem uma etapa de geração de estímulos, então eu tenho um gerador de estímulos de um lado, que gera estímulos nas entradas desse circuito, e tem um monitor de saída para verificar o que acontece na saída desse módulo. Esse é o tipo de estratégia que a gente chama de estratégia de test bench, né, ou bancada de testes, em U invertido. E aí o nome U invertido vem justamente dessa representação dos componentes do test bench formarem esse U invertido aqui. Então vamos lá, vamos botar um test bench com esses três componentes. Os três componentes são formados da seguinte forma. Então eu vou chamar de prog TB, TB de test bench, o teste desse circuito. Perceba que esse é um módulo que não tem entradas e saídas. Por definição, uma bancada de teste não tem entradas e saídas. A única coisa que tem entradas e saídas é o dispositivo que eu quero testar, que é chamado de DUT, Device Under Test. Para testar um dispositivo, né, o módulo que eu chamo de prog, eu vou então criar variáveis internas. É diferente de eu criar
fios de interconexão. Então uma coisa é o fio que interconecta portas e outra coisa é a variável, e a variável é chamada de logic. Logic é uma variável que assume os valores 0, 1, alta impedância, ou unknown, desconhecido. Então basicamente são variáveis que seguem a lógica booleana aqui. Eu crio variáveis quando eu preciso atribuir valores a essas variáveis, e eu crio fios quando eu preciso fazer apenas a interconexão de módulos internos. Então, se eu preciso atribuir valores no meu gerador de estímulos, então eu vou criar logic ao invés de wire. Faço a conexão do meu device under test, então conecto por ordem as entradas A, B e S e a saída F, e começo a fazer os testes. Aqui eu tenho dois blocos chamados de initial. Esse de cima é o gerador de estímulos e o de baixo é o monitor, né, o que vai observar a saída. O bloco de cima, né, um bloco initial, dentro do bloco initial as coisas são executadas sequencialmente. É diferente de uma declaração de um módulo de um circuito, onde eu tenho as declarações que são em paralelo. Aqui as coisas rodam sequencialmente entre o begin e o end. O initial, como o próprio nome indica, vai ser executado apenas uma vez. Então eu vou primeiro iniciar as entradas em 0, vou zerar tudo, e depois de 10 unidades de tempo eu vou atribuir 1 a A, depois de mais 10 unidades de tempo, ou seja, no tempo 20, S vai receber 1, depois de mais 10 unidades de tempo, B vai receber 1, e no final S recebe 0, ou seja, eu vou ter 40 unidades de tempo nessa simulação. O outro bloco initial vai então fazer uma chamada a uma função interna do Verilog, que é chamada de monitor. Eu vou então monitorar o tempo de simulação, vou botar um espacinho em branco e vou botar as entradas A, B e S e a saída F para observar o resultado através do console, né? Ver o que aconteceu dentro do meu circuito. Eu não vou mostrar o resultado aqui, eu convido vocês a fazerem no simulador de Verilog que vocês forem usar. E isso é tudo. Então, de uma maneira bem básica, Verilog, para fazer a concepção de circuitos RTL, você agora já sabe escrever códigos com equações booleanas, você já sabe fazer composição de módulos juntando e instanciando módulos mais simples, e você já sabe escrever um test bench. Então, mãos à obra, vamos tentar fazer exatamente a mesma coisa, só que agora no simulador de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá!